Oi, minhas lindezas! Não reparem a minha voz, estou um pouquinho rouquinha, gripada, mas como já tem um tempinho que eu não gravo, vai ter que ir assim mesmo, porque se for ficar adiando, nunca gravo. Então, no mês de abril, eu fiz 5 anos de casada, então eu quero aproveitar para contar um pouquinho da minha história, como eu conheci, do meu casamento, como foi tudo. Muita gente pergunta, muita gente está chegando agora, sempre pergunta como que a gente conheceu, porque viu que a gente casou muito rápido também, então eu vou contar um pouquinho pra vocês. Quem já sabe vai relembrar um pouquinho. Então vamos lá. Eu morava em João Pessoa e vim passar umas férias aqui na casa dos meus pais, mais ou menos no mês de novembro. E fui pra uma festa com umas amigas daqui de Brasília. E aquela festa que você quer ir pra aproveitar. E nessa festa, que eu tava com as meninas e tal, encontramos o Igor, ele era amigo delas, e fomos apresentados e tal, comecei a conversar com ele, contei que morava em uma pessoa, que tava vindo passar férias aqui e tal. E ele já começou a puxar assunto e tudo, e eu querendo sair, porque eu queria aproveitar a festa, eu não queria conhecer ninguém, não queria ficar com ninguém. Eu lembro que eu tava com muita pressa, assim, tipo, não tava dando muito assunto. E eu lembro que ele me pediu um beijo, eu falei que não ia ficar com ele, que não ia dar um beijo nele. E ele falou, nossa, você é muito chata, você é muito... alguma coisa assim. Eu falei, tipo, que muito sem noção. E saí, né? Mas foi assim, a gente não ficou e tal. E no dia seguinte, ele me adicionou no Orkut. E eu não lembrei dele. E falei, olha, eu não adiciono que eu não conheço. Vi que temos alguns amigos em comum e tal, mas eu não lembro de você. Ele foi e falou, e aí, bebinha, não lembra de mim, começou comigo a festa toda ontem, não sei o que. Eu fiquei toda sem graça, falei, nossa, que menino desaforado. Não lembrei dele. E fiquei super sem graça, né? Lembrava que tinha... Aí ele foi e falou o que tinha conversado comigo, que eu morava de uma pessoa e tal. Mas eu lembrava de tudo que eu tinha conversado com ele, só que eu não lembrava do rosto dele, não lembrava da pessoa dele. Nos adicionamos, né, no MSN e tal, começamos a conversar. Gostava muito de conversar com ele. Quando ele tava online, eu tava online o tempo todo. Quando ele tava offline ou então ocupado, alguma coisa, eu já ficava ansiosa pra ele voltar pra conversar. Ele era muito divertido, ele brincava muito, ele me divertia muito. Eu gostava muito de conversar com ele no MSN e tal. A gente interagia muito, muito mesmo, mas... E todo dia ele me chamava pra sair. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, mas eu fugia. Porque, como eu falei, eu não queria ficar com ninguém daqui, de Brasília. Eu não morava aqui, eu morava de uma pessoa. Então, não queria ter que conhecer, aquela coisa toda. E como eu gostei muito do jeito dele, divertido, essas coisas, com gracinhas, com palhaçadinha e tal, eu falei, não, esse menino é o tipo do menino que se eu ficar eu sei que eu vou me apaixonar. Então assim, eu fugia. Todo dia ele saía, todo dia ele saía, era impressionante. E me chamava pra sair, eu fugia, dava desculpa, falava que não queria sair, ele falava, ah não, não vou te deixar em casa não, não sei o que, vou sair, não sei o que. E eu fugia. Sei que nessa ficou um mês, mais ou menos, conversando, brincando. Conversava muito com ele, assim, toda a minha vida eu conversava com ele conversava da dele. Aquela coisa mesmo, se conhecendo. Falar do passado, de tudo. A gente conversava muito, muito mesmo. E aí, em dezembro, dia 12, teve um churrasco dele, de uns amigos, e ele me chamou pra ir. Eu falei que não, que tinha que arrumar mala, que nesse dia eu ia voltar pra João Pessoa, e que não ia pra esse churrasco e tal. E ele, vamos, não sei o que, vai ser legal, te busco e tal. Falei, não, não vou não, não vai dar pra ir não e tal. E fugindo dele o tempo todo. Mas assim, eu gostava, igual eu falei, eu gostava muito de conversar com ele. Tava muito encantada, assim, pela pessoa dele. Só que eu tinha medo de encontrá-lo, de ficar com ele, porque eu sabia, igual eu falei pra vocês, que ele era o tipo do homem que eu ia me apaixonar. Era, assim, eu ainda até tenho essas conversas. É até estranho, mas foi assim. E aí minhas amigas, as mesmas da outra festa, me chamaram pra ir pra churrasco. Eu falei que não ia, que não queria encontrar com o Igor, porque tinha medo, não sei, de acabar ficando com ele, me envolvendo e chegar a gostar. E não morava aqui, namorar à distância era complicado e tal, então já viajando, né? Então
elas me convenceram a ir pra essa festa. Elas, vamos amiga, eu passo, busco e tal. Eu falei, não gente, eu tenho que arrumar mala, não sei o que, e essa desculpa. Acabei indo pra esse churrasco. Quando eu desci, pensei que era a minha amiga que ia me buscar. Quando vi, era o Igor que tava indo me buscar com elas. Ela a Fernanda, minha amiga, no banco da frente e outras no banco de trás. Eu lembro que eu sentei no último banco, até com meu cunhado, com o irmão do Igor. E fomos conversando e tal. Quando a gente chegou quando chegamos no churrasco, nos apresentamos. E ele falou, e aí, hoje você vai lembrar de mim ou eu vou ter que colocar uma pulseirinha no seu braço igual criança quando sai de escola? Aí eu falei, engraçadinho, não sei o que, vou lembrar de você. Brincamos, foi cada um no seu canto. Falei, ainda bem. Ele não vai ficar me alugando, então ótimo. E fiquei com minhas amigas, quando foi mais ou menos no meio da festa. Ai, eu passo a mão no cabelo o tempo todo. Quando foi no meio da festa, ele me chamou pra dançar. E eu falei, não, eu não sei dançar, fiquei super sem graça e tal. Muita gente, todo mundo olhando. A gente tem a impressão que tá todo mundo olhando pra gente, né? E eu não queria dançar com ele, todo mundo olhando e tal. Aí ele falou, não, então vamos pro cantinho que aí ninguém vê. Aí a gente ficou no cantinho mais isolado, ele tentando, né, dançar comigo, tentando beijar, tentando aquela coisa. E eu fugindo, eu falei, não, não vou ficar com você, não vou ficar com você. E ele insistindo, eu não vou ficar com você. E ficou nessa. Eu falei, eu vou beijar esse menino pra ele parar de encher meu saco. Foi aquela coisa, eu beijei, foi, sabe, igual desenho animado, que sobe os coraçõezinhos, você escuta fogos de artifício, foi tudo diferente do que eu já tinha vivido, assim, antes, em toda a minha vida. Nunca tinha sentido Foi diferente, não sei explicar. Saímos pra jantar, depois do churrasco, com os amigos dele e tudo. E fiquei assim, como que eu posso falar, encantada. Só que 2 horas da manhã meu voo tava marcado pra voltar pra João Pessoa e eu não sabia como é que ia ser. E falei pra ele, eu tenho que ir embora e tal, porque meu voo vai ser agora, 2 horas da manhã. Ele, não, você não vai embora. Fiquei indo, né? Ele, não vai deixar você ir embora, não sei o que, e eu, tá bom, Ele me segurou, enrolando, conversando, até 3 horas da manhã. Até ter certeza que eu ia perder meu voo. Perdi meu voo, não voltei pra João Pessoa. Liguei pro meu chefe, expliquei que precisava de mais um tempo com a minha família, que eu tava me sentindo muito sozinha em João Pessoa e tal, que precisava de um tempo aqui com a minha família e tudo. Ele foi e liberou, concordou de ficar até janeiro. E aí, nesse tempo, fomos nos conhecendo, nos apegamos muito, muito, todo dia, assim, a gente se via. No dia desse churrasco, no dia seguinte, ele foi pro trabalho, voltou do trabalho no horário de almoço. Do trabalho dele pra minha casa, eu acho que dá mais ou menos uns 30 e poucos quilômetros. Quase 40 km, eu acho. E ele foi, comprou um DVD que a gente escutou na noite anterior umas 5 vezes, seguido, um atrás do outro, do João Bosco e Vinícius. Escreveu o DVD todinho, falou um monte de coisa bonitinha e tal. E foi só lá em casa, entregou o DVD e voltou pro trabalho. Gente, eu achei aquilo uma coisa mais fofa. Acho que tinha muito tempo que ninguém fazia uma coisinha tão fofa, assim. Uma coisa tão simples, mas que me tocou muito, assim, me deixou ainda mais encantada por ele. E aí, grudamos. Todo dia, praticamente, a gente se via, se desse até 2, 3 vezes por dia. A gente tava muito grudado, muito mesmo, assim. De quando a gente saía com os amigos, todo mundo ficava falando, nossa, mas vocês são um casal nojento, não sei o que a gente ficava muito grudado. E aí começou o pessoal chama a gente de casal denguinho, ele me chama casal de denguinhos, e ele me chamando de denguinho, e eu chamando de denguinho, e começou daí. E pegou, eu chamo ele de dengo e ele me chama de denguinha, até hoje ficou. E assim, quando foi final do ano, eu conheci dia 12 de dezembro, quando foi no ano novo, um pouco antes ele viajou com os amigos dele pro Nordeste. Já tava com essa viagem marcada e tudo. Falei, já que ele foi, eu vou aproveitar pra ficar com minha família e depois, em janeiro, eu volto. E já tava tendo, assim, meio que... Tava muito envolvido, tava gostando muito dele. Só que eu sabia que se eu voltasse pra João Pessoa ia ser difícil namorar à distância. Mas a gente tava tentando ver como que ia fazer. Ele já tava programando as férias dele pra ir pra
pra João Pessoa, ficar uns dias lá e tal, e a gente tava vendo como que ia ser. E aí quando foi no virada do ano, dia 31 de dezembro, ele me mandou uma selfie, com uma flor iluminada, me pedindo namoro. E eu tava na casa de uma amiga minha e escrevi no papelzinho que aceitava, sim, denguinho, escrevi numa plaquinha, tirei uma foto e mandei pra ele. Ele me pedindo namoro e a minha resposta. Então aceitei. Quando foi uns dias depois, acho que dia 4, não, quando foi no dia seguinte, ele pediu pra eu olhar meu e-mail, que tinha uma surpresa pra mim. E quando eu olhei, ele tinha comprado uma passagem pra eu passar uns dias lá com ele. Em Natal ele tava. Aí eu falei, eu vou, que aproveito que de lá eu já vou pra João Pessoa e já fico por lá. E aí fui. Tinha um show de Safadão, lembrei, ele tinha mandado porque ele sabe que eu amo, amo, amo Sou Louco, na época ainda era Garota Safada. Ele foi e falou, vai ter um show aqui e tal, eu quero que você venha e tudo. Eu falei, não, vou, fiquei super empolgada, amo, na época Garota Safada, sou apaixonada, apaixonada. Falei, não, vou e tal. E fui, passei esses dias lá com ele, fomos pro show, foi perfeito. E de lá, de Natal, fomos pra João Pessoa e ele me convenceu a voltar pra cá, pra Brasília. Ainda tava no prazo, podia voltar pra João Pessoa até o final de janeiro. Voltamos pra cá, pra Brasília, a gente tava muito grudado, mais ainda. E já estávamos falando assim, como a gente ficou alguns dias juntinho e tal, dormindo todo dia, aquela coisa toda muito grudada, a gente ficou muito dependente assim um do outro. E já tava difícil cada um ficar na sua casa, aquela coisa, a gente tava sentindo muita falta um do outro, cada um na sua casa. Mas aí a gente tava vendo como que ia fazer, ele não queria que eu voltasse pra João Pessoa e eu tava muito apaixonada por ele, também não queria voltar, mas tinha que voltar, trabalhava lá, tinha minha vida lá e tudo. E foi acontecendo, a gente foi deixando acontecer, ver como é que ia fazer. Já era final de janeiro, já tava falando em casar, pra vocês terem ideia, tanto que a gente tava assim, muito envolvido. Tava já pensando pro final do ano, outubro, mais ou menos, novembro, voltar de João Pessoa. Pensei em ficar em João Pessoa até o meio do ano e depois voltar e a gente ver as coisas do casamento e tal. Tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. E quando foi em fevereiro que eu ia voltar pra João Pessoa, nessa troca de anticoncepcional, eu tomava um anticoncepcional e um mês antes eu tinha trocado, só que não dei espaço, eu emendei um no outro, então nunca imaginei que poderia correr risco nenhum. Foi quando eu descobri que estava grávida, nem desconfiava, mas como já estava atrasada, a menstruação, eu falei, não, deve estar atrasada por essa troca e tudo, deve ter atrasado, tinha certeza que não estava. Fiquei tranquila. E ele foi falando, não amor, vamos fazer o exame, não sei o que. Eu falei, não menino, eu não tô grávida não, tá doido, não sei o que. Ele, não, vamos fazer só pra gente ficar tranquilo e tal, ter um desencargo de consciência. Aí eu falei, tá, vamos. Aí fomos fazer o exame, isso era dia 4 de fevereiro. Fomos fazer o exame e tal. Isso era 10 horas da noite, a gente conversando lá embaixo do meu prédio e tal. E quando foi meia-noite o resultado ia sair. E eu fiquei, não sei, sabe aquela coisa, você tem certeza que não tá grávida, mas que você fica com medo de ver o resultado? Eu fui pra casa, ele foi pra casa dele, quando foi meia-noite e pouquinho ele me ligou. Ele tinha visto o resultado na internet, me ligou e falou, amor, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, pode falar. Ele falou, estamos grávidas. Aí tipo, eu ri, não acreditei, a ficha não caiu. Eu tinha certeza que tava brincando, tinha certeza. Ainda desliguei o telefone e falei bem assim, aham, tá bom, mas a gente conversa. Aí ele, não, eu tô falando sério. Falei, para de brincar com essas coisas. Ele falou, não ia brincar com uma coisa tão séria dessa. Estamos grávidos. Aí eu falei, tá bom, amanhã a gente conversa. E fui dormir rindo. Ainda contei pra minha irmã, rindo. E fui dormir. Quando foi no dia seguinte, ele imprimiu o papel, me mostrou. Aí foi que eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, será? A ficha não caiu. Não caiu, parecia assim, que não era verdade. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu fiquei muito nervosa, sem saber assim, o que é que eu ia fazer. Tinha um mês de namoro. E meus pais não o conheciam ainda, assim, conhecia
do que eu falava, como eu tava vendo todo dia, saindo todo dia, tava esperando um relacionamento ver se ficava sério, se ia dar certo à distância, pra poder assumir, apresentar pros meus pais essa coisa toda. E aí, quando eu descobri da gravidez, eu fiquei muito nervosa, muito, assim, sem saber o que eu ia fazer. Falei, meu Deus, meu pai é aquele nordestino paraibano bravo. Um mês de namoro, a filha aparecer grávida, nossa, foi assim, uma loucura. Só quem sabia era ele e a minha irmã. E quando foi, no dia seguinte, eu contei pra minha mãe que achava que a minha menstruação estava atrasada, só que eu já tinha certeza, porque eu tinha que ir com calma com ela. Falei, mãe, eu acho que a minha menstruação tá atrasada. E ela ficou super assustada e tal. Falei, não, minha filha, faz o exame, não sei o que, aquela coisa. Uns 2 dias depois eu falei pra ela que realmente tava, expliquei pra ela, contei. E aí ela ficou assim, em choque, né? Eu falei, não, mãe, eu não quero que você conte pro meu pai e tal. E o Igor, sempre muito presente, assim, me acolheu muito, que eu fiquei assim, sem chão, só pensava no meu pai, o que meu pai ia pensar, como que ia ser, que eu não queria falar pra ninguém. E como a gente já tava falando em casar mais isso pro final do ano, o Igor falou, amor, o que você pensa em fazer? Eu falei, eu não sei. Eu fiquei muito, assim, eu tava muito apaixonada, sabia assim que a partir do beijo tudo foi muito diferente do que eu já tinha vivido, do que eu já tinha sentido. Sabia que ele era assim, um homem diferente que Deus tinha me mandado e tal. Só que um mês não dá pra você ter certeza se é o homem que você quer casar. Por mais que o meu coração sentia que sim, eu não tinha certeza. Então eu comecei a entregar muito nas mãos de Deus. Falei, pai, se for da tua vontade pra eu e o Igor casar, que tudo dê certo. Que a gente ache data pro casamento antes da barriga aparecer, que eu não queria casar com a barriga grande e tal. Sempre foi meu sonho casar, entrar na igreja de vestidinho, bonitinho e tal. Então, que tenha data pra gente casar e que tudo dê certo. Que tudo flua assim, conforme a tua vontade. E que se não for o Igor homem pra eu casar, que tudo dê errado. Que tem empecilhos, que o Senhor me mostre, me envie anjos que me mostre que alguma coisa aconteça que não dê certo pra gente casar, que não tenha data, que não dê certo. E fui entregando nas mãos de Deus, mas quando comecei a ver, né, o que ia fazer e tal. Quando foi em março, isso era em fevereiro, quando foi em março, a gente noivou e procuramos, né, igreja e tal. Eu queria casar, eu já tava com 2 meses em março, queria casar até uns 3, 4 meses pra barriga não aparecer. E também, como eu não queria contar pro meu pai, que estava grávida, tudo, pra não decepcioná-lo, tinha medo dele não querer entrar na igreja comigo, enfim, era uma decepção pra um pai, né? E fiquei com muito medo. Mas acabou que minha mãe contou pra ele no retiro de carnaval, isso um pouco antes do noivar, claro. Minha mãe contou pra ele, eles estavam no retiro de carnaval, que eu estava grávida e eu também estava no retiro de carnaval junto com o Igor. Então, quando minha mãe contou, eu não estava com meu pai na hora. E ela só me ligou, filha, contei pro seu pai, não sei o que, ele ficou paralisado, não falou nada, não respondeu nada. E eu fiquei super nervosa. Nesse dia eu ia chegar do retiro em casa. Quando eu cheguei em casa, quando eu escutei a porta batendo, que meu pai tinha chegado, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei muito nervosa com como seria a reação dele. Porque meu pai sempre recriminou muito, menina parecer grávida, essas coisas. Meu pai sempre falou muito dessas coisas, então eu tinha muito isso na cabeça. E saí do quarto e falei, benção, pai. Ele falou, Deus te abençoe, minha filha. Fiquei sabendo o que aconteceu, você poderia ter evitado isso, né? Eu falei, já comecei a chorar, falei, pai, mas já aconteceu, não me julga, não sei o que. Ele falou, jamais eu vou virar as costas pra você, jamais vou te abandonar nesse momento, e me abraçou. Foi, acho que a primeira resposta de Deus, assim, na minha vida, foi um sim, assim, que Deus, Ele é o homem da sua vida. Porque eu nunca na vida imaginei essa reação do meu pai. Nunca, nunca, assim, foi... Meu Deus, eu não sei nem explicar. E graças a Deus foi tudo dando certo, como eu falei pra vocês. Em março a gente noivou, dia 19 de março, noivamos. E começamos a ver igreja, tudo. Todo lugar que eu chegava e falava
que aí teve data pra igreja que eu queria. O meu sonho era casar na igrejinha de São Francisco. Ela é linda, fica em cima de um monte. Era meu sonho casar lá. Meu irmão casou lá e eu sempre falei que queria casar lá. Só que lá é muito disputado, assim, a igreja é bem difícil de achar vaga. Surgiu uma vaga no mês de abril. E era o mês que eu queria casar. Que eu ia estar com 3 meses, a barriga não ia aparecer, ia dar tudo certo. Fui atrás de salão de festas, essas coisas. E torcendo pra ter data, pra bater certinho e tal. E tudo foi dando muito certo. Tudo, fechando data pra tudo, assim. Quando eu chegava pra procurar decoração, essas coisas, eu falava isso no mês de março. A mulher falava pra abril, eu falei, ela, que bom, é o certo, procurar com um ano antes e tal. Eu falei, não, é abril do mês que vem. Todo mundo ficava assustado, nossa. Conseguiu data pra tudo. Quando foi, de 8 de abril, casamos. Onde eu sempre sonhei, na igrejinha que eu sempre sonhei, o casamento foi lindo. Graças a Deus deu tudo certo. E assim, a cada dia que passa, eu tenho mais certeza que foi preciso essas coisas acontecerem assim, dessa forma. Não sei, eu acho assim que talvez se eu tivesse ido embora pra João Pessoa, não tivesse engravidado, não teria dado certo a distância. Eu tava muito solta lá, ele muito solto aqui, ia acabar que não ia dar certo esse namoro à distância. Então eu acho assim que Deus agiu em tudo, assim, em tudo. A minha filha, sem dúvida, assim, foi um presente de Deus pra gente, pra nos unir. Isso eu não tenho dúvida, assim, na hora a gente não entende, na hora a gente fica perdido, sem chão. Nossa, foi uma barra, assim, foi muito difícil pra mim. Todo mundo comentando também que a gente casou muito rápido. Aquelas coisas que sempre surgem, né, que comentários maldosos, enfim. Foi muito difícil na época, foi bem complicado, assim, pra mim. Mas o que me confortava era ter a certeza que foi Deus que me deu. Assim, como tudo aconteceu. As peças iam se encaixando de tal forma, assim, que eu ficava muito surpresa como tudo estava acontecendo. Como foi tudo muito rápido e ao mesmo tempo tudo muito perfeito, assim, parecia que eu conhecia há muitos anos. E a cada dia que passa eu me apaixono mais, eu gosto mais, sabe, é muito, assim, divino. Muita gente me pergunta se a gente tem crise, porque acham a gente muito bonitinho, que se espelha. Então fiquem ligadinhos, curtam se gostaram até agora e se inscrevam no canal para acompanhar a continuação da história.